Rádio Bandeirantes, São Paulo, no Brasil. O Congresso aprovou uma lei, um projeto de lei, projeto 1791, que prevê o aproveitamento de empregados de empresas públicas do setor elétrico privatizadas pelo Programa Nacional de Desestatização. E o projeto é importante. Para se ter uma ideia, no caso da Eletrobras, ele poderia beneficiar cerca de 20 mil trabalhadores. 20 mil trabalhadores, o que mostra, aliás, um dos efeitos da privatização, que é a tentativa de otimizar, como dizem, a taxa de lucros. Otimizar no sentido de torná-la mais rápido e maior. Mas isso não afeta a qualidade do serviço? É claro que sim. Essas pessoas não estavam lá tomando cafezinho, bebendo aguinha e só, de braços cruzados. Elas farão falta. E o número é tão grande que o Congresso se sentiu estimulado a garantir que esses trabalhadores, já que não seria possível, depois de feito aquele processo ruim de privatização da Eletrobras, mal feito, excessivamente rápido, interesseiro, uma tramitação interesseira. Perdemos. Houve uma pressa tremenda do Bolsonaro em realizar a privatização, que em seu processo de realização, em seu processo de materialização, foi acolhendo jabutis, favorecendo os que investem em termoelétricas, garantindo subsídio, ou seja, o povo pagando para que gás fosse levado até essas termoelétricas para alimentá-las. E a privatização em si foi um erro, porque é um setor muito especial, um setor de importância vital para a economia do país, para a defesa do país, para o abastecimento com água da agricultura de diversas regiões. Esse projeto não poderia ter percorrido o seu caminho naquela velocidade. E recebendo jabutis, e recebendo material estranho à ideia original. E a ideia original já era ruim, que levou à privatização da Eletrobras. O Lula tinha agora a possibilidade de, pelo menos, garantir que um dos efeitos da privatização seria enfrentado, pelo menos um dos efeitos, que é essa demissão em massa, fazendo com que os trabalhadores possam ser utilizados em outros setores do serviço público. Foi isso que o Congresso fez, aprovou um projeto nessa direção. Mas o Lula vetou. E interessante que no texto do veto, o presidente diz que decidiu vetar porque a proposta foi considerada inconstitucional e por contrariar interesse público, nos termos do artigo 66 da Constituição. E aí, o governo diz reconhecer a intenção do legislador, mas afirma que o projeto
estabeleceria aumento de despesa com pessoal sem a devida estimativa de impacto orçamentário e financeiro. O texto do veto também aponta que o projeto não apresentava adequação à Lei Orçamentária Anual de 2025, nem compatibilidade com o Plano Plurianual 2024-2027, em descumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei de Diretrizes Orçamentárias. E destaca que a incompatibilidade constitucional está relacionada às carreiras, ao permitir o projeto o aproveitamento de empregados públicos em outras empresas públicas ou sociedades de economia mista em cargos que não integram a carreira de origem e que isso violaria dispositivos da Constituição. A Constituição é muito ampla. A Constituição brasileira, ela abarca um sem número de temas, assuntos, interesses, direitos, deveres. Grande parte do texto constitucional permite interpretações, porque ali há subjetividade. E essas interpretações são sempre feitas de acordo com uma visão política. A interpretação é bom que ela ocorra, é bom que haja subjetividade, porque é um texto de humanos para humanos. Se o texto fosse cabalmente objetivo, sem deixar margem para interpretações, em vez de ministros do Supremo, bastaria ter ali um sistema de computadores com inteligência artificial que rapidamente identificaria o artigo que responderia a uma ação, a arguição feita em uma ação. Se é constitucional, se não é constitucional. Tudo objetivamente. Felizmente não é assim. Felizmente o texto é subjetivo e permite interpretações, permite leituras, debates. Mas, acima de tudo, o próprio texto constitucional e todas as leis aprovadas no país e as decisões tomadas pelos poderes, tudo isso tem de ser compatível, inclusive o restante do texto constitucional, com os princípios da Constituição. Aquilo que deve ser tomado como intocável, imutável, que não pode ser alterado por emenda constitucional. São os princípios, aquilo que costumam chamar de cláusulas pétreas. Mas são as partes da Constituição que não podem ser modificadas, são intocáveis, porque ali estão os princípios, o espírito da Constituição. Essa é a ideia. E a pergunta, nesse caso, é se amenizar o efeito da privatização, impedir que esses trabalhadores sejam lançados à rua, porque eles se prepararam para um serviço público. Eles se prepararam para a possibilidade de colocarem o seu conhecimento a serviço do bem público, do interesse público, em uma empresa pública. A privatização, ela muda esses princípios, ela muda aquilo que é primordial no investimento, os parâmetros para a definição de investimentos, como os recursos são usados, como é o corte de custos, como cortar gastos e custos para maximizar lucro e fazer com que ele chegue mais rápido.
como garantir um processo mais rápido para a acumulação do capital investido, como garantir exuberantes dividendos para os acionistas. E nessa, sobra para trabalhadores. E esse projeto beneficiaria cerca de 20 mil trabalhadores. O Lula veta, aponta os motivos dos vetos, porém, é preciso saber se o que norteia o veto não fere princípios constitucionais. Não o texto mutável da Constituição, mas o imutável, o princípio, o espírito da carta. E aí, quem normalmente faria muito barulho com um veto assim, inclusive o PT, o PCdoB, o PSOL, nada fala, porque é o Lula. O Glauber Braga aparece como exceção. Ele que está cumprindo suspensão, né? Foi suspenso por 6 meses por decisão da Câmara. Ele criticou duramente o veto integral do presidente Lula ao projeto de lei. O Glauber disse que o veto é um equívoco político, mas não é só político, é também um equívoco social. Ele disse que o veto é um erro grave e que o governo perdeu a chance de reparar danos causados pela privatização do setor elétrico e de assumir uma postura mais firme em defesa dos trabalhadores afetados. E ele diz: trabalhadores que foram duramente atacados pelo governo Bolsonaro com a privatização da Eletrobras poderiam agora ter sido acolhidos pelo governo Lula com respeito à sua dignidade. Mas não, são atacados de novo. E aí o Glauber diz que seria uma oportunidade, inclusive, de escancarar publicamente os efeitos negativos de uma privatização que feriu a soberania de forma criminosa. Bom, afirmou que a luta pela derrubada do veto é o caminho que se impõe. O veto pode ser derrubado no Congresso. E aqui 2 pontos. Primeiro, muitas vezes o governo Lula deixa de fazer algo ou não apresenta defesa de uma posição que era bandeira eleitoral, argumentando, e todos os que aderem incondicionalmente fazem isso também, reproduzem a ideia de que as coisas não andam porque o Congresso é hostil, o governo não tem maioria. Ora, o Petro na Colômbia enfrentou cenário semelhante, enfrenta cenário semelhante. E como ele consegue muitas vitórias, não todas que desejam, e algumas parciais, os projetos são modificados, mas ele estabeleceu, por exemplo, uma lei trabalhista restaurando direitos que foram tirados dos trabalhadores colombianos desde o início deste século. Ele conseguiu restaurar esses direitos. Como se ele não tem maioria parlamentar? Convocando manifestações populares, convocando o povo para a defesa dessa restauração. E conseguiu. Porque o parlamentar pode não gostar do projeto, mas ele quer o voto. E se ele percebe que grande parte da sociedade se mobiliza a favor de um projeto, ele, Isso aconteceu aqui, com aquela mobilização contra aquele projeto de lei da blindagem, né?
e que foi derrubado no Senado, porque a sociedade se manifestou. Então o governo não faz essas convocações. E, na verdade, grande parte de sua política econômica não permite mobilizações. Ela é muito mais afinada com aquilo que tem maioria no Congresso, com a ideia e a ideologia que predominam no Congresso. Mas há um segundo ponto. Na campanha eleitoral, o Lula prometeu trabalhar para que a Eletrobras voltasse à condição de empresa pública. Ele poderia não conseguir, correto? Poderia não conseguir. Mas teria de tentar, porque prometeu. Ah, só porque prometeu? Sim. Até porque é preciso lembrar que uma promessa eleitoral, se ela carrega credibilidade e se ela faz parte da chapa vencedora, e foi o que aconteceu, ele foi eleito, quando um presidente é eleito, quando alguém é eleito para a presidência, ou para o Senado, ou para o governo do Estado, ou para administrar uma cidade, as ideias que ele defendeu durante a campanha estão sendo automaticamente eleitas com ele. O povo, em sua maioria, os eleitores, em sua maioria, os eleitores aprovaram aquelas ideias. Se elas são boas, não são boas, é outra história, mas elas foram apresentadas e foram aprovadas. Mas se depois, no exercício do mandato que o eleitor conferiu, no exercício do poder delegado pelo povo, a promessa feita na campanha não só não se realiza, mas nem sequer é um objeto de política pública. Ela desaparece como objetivo. Ela desaparece como objeto de ação do governo. Ela desaparece do rol de bandeiras. Mas era uma das bandeiras que estavam na campanha. Isso aconteceu também com a reforma trabalhista. Houve a promessa de tentar restaurar direitos dos trabalhadores. Isso foi esquecido, silenciado. Poderia ter tentado e não ter conseguido. Não teve voto no Congresso, não conseguiu. Mas mobilizou o povo, vendeu a ideia, defendeu a ideia, provocou mobilizações na defesa daquela ideia. Perdeu no Congresso, mas tentou, foi fiel à promessa eleitoral. Mas não, o assunto cai em silêncio profundo. Não se toca mais, nem na questão trabalhista, nem na questão da Eletrobras. Para não falarmos da questão previdenciária. A Previdência continua sendo ameaçada, não só pelo governo, mas pela oposição, francamente, e por parte da mídia, com uma nova reforma, que obviamente só vai atentar contra direitos de aposentados e pensionistas. E aqui entra uma outra decisão, essa do Supremo Tribunal Federal. O Supremo declarou constitucional regra do cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. O que isso significa? Está lá no artigo 26, parágrafo 2º, a regra define que o valor da aposentadoria corresponde a 60% da média aritmética apurada das contribuições do segurado,
com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição, que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para homens e 15 para mulheres. Do que tratava o Supremo? Aqui tratava da constitucionalidade da regra de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, instituída em uma emenda constitucional que produziu a lamentável reforma da Previdência. A Advocacia Geral da União, ô Messias, a Advocacia Geral da União defendeu a tese vitoriosa de validade da mudança do novo critério de cálculo do benefício. Pois bem. E a Previdência? A Previdência correu. O INSS correu para convencer o Supremo de que pode, sim, não pagar a aposentadoria integral para, por exemplo, quem se aposentou por causa de um câncer. O mesmo INSS, que foi instrumento de roubo, que foi o canal para o roubo de bilhões de reais da conta de milhões de aposentados e pensionistas. Relator foi Barroso, que já se aposentou. Então, quem for substituí-lo não pode votar mais. Ele já votou, foi o relator. E votou pela validade da regra. Foi acompanhado por Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Houve divergência de Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Flávio Dino e Carmen Lúcia. 6-5. Placar apertado. A subprocuradora federal de contencioso, Renata Maria Periquito Pontes Cunha, fez a sustentação oral pela AGU. Ora, basicamente, estamos tratando de perda de direitos. O Supremo dá uma volta, não entra no mérito, não entra na essência do projeto ou daquilo que está contido na reforma da Previdência, não entra na essência. Por que essência? Porque é o que produz efeitos reais na vida das pessoas. E apenas diz, não é inconstitucional. Com a reforma, a aposentadoria por invalidez passou a ser chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. E o benefício foi alterado. Malandramente, fizeram com que o novo texto restringisse a aposentadoria integral a casos de incapacidade em decorrência de acidente de trabalho. Restringisse a aposentadoria integral a casos de incapacidade em decorrência de acidente de trabalho. Ao passo que a aposentadoria por outros motivos, como doença grave e incurável, passou a fórmula de 60% da média mais 2% ao ano. Houve uma decisão da Justiça Federal do Paraná garantindo a um segurado a revisão do cálculo por incapacidade permanente. Quem se aposentou antes da reforma, nenhum problema.
recebe integral, continuará recebendo integral. Mas depois da reforma, e esse é um caso de junho de 21, iniciado em junho de 21, portanto as novas regras já estavam vigentes. E aí o juiz lá do Paraná, a Justiça Federal do Paraná, determinou que a revisão se baseasse na regra antiga, considerando 100% da média das contribuições. Tudo bem, o Supremo, o INSS, a AGU, todos alegam, não, mas a reforma está aí. Aí o Supremo olha e fala, não, esse artigo aqui não é inconstitucional. Será? Voltamos ao ponto inicial. Não permitir aposentadoria integral a alguém que se aposentou por causa de uma doença grave, incurável. Reduzir a 60% e mais os adicionais anuais de 2%. Isso não fere os princípios da Constituição? O espírito da Constituição de 88? Aquilo que é intocável na Constituição? Não fere? O que foi feito com as pensionistas na reforma previdenciária? Não fere os princípios da Constituição? É isso que o Supremo está a dizer, de novo, com sua incrível capacidade de tomar decisões, quase sempre contra os trabalhadores. É uma decisão do governo, é uma outra decisão do Supremo, e é o Estado agindo, mais uma vez, contra trabalhadores. O sujeito se aposenta porque tem uma doença incurável e que pode ser fatal. Uma doença que pode matá-lo, mas que tem como um dos efeitos imediatos impedir que ele continue trabalhando. E ele não tem direito a uma aposentadoria integral. Ele pagou pela aposentadoria. Isso não é um presentinho do Estado. Ele pagou. Enquanto trabalhava, ele contribuía e pagava. Ele não tem direito à aposentadoria integral. Integral dentro dos limites do contrato previdenciário. Inclusive, há um teto. Não é essa aposentadoria de ministro do Supremo, não. Não é a aposentadoria do Judiciário, não. Não é isso aí não, né, pai? Não. É um negócio que muitas vezes obriga o sujeito a, mesmo depois de aposentado, continuar trabalhando. Mas justamente aquele que não poderá mais trabalhar, porque tem uma doença crônica, é punido. E isso não fere princípios da Constituição, é isso. E olha, o placar apertado, pelo menos, alivia um pouco o efeito. Foi 6-5, 5 ministros disseram não, isso aqui não pode. A maioria diz que pode, inclusive o relator, que já se aposentou, o Barroso. Bom, o Barroso, aliás, foi quem argumentou a favor, lá atrás, desse roubo realizado contra pensionistas, viúvas, que tiveram seu benefício atingido pela reforma. E o Barroso chegou a argumentar, não, mas pensão é igual seguro-desemprego, é só por um tempo. Bom, só se for para quem vive em Ipanema, né? Tem ideia do significado social da pensão, que não é presentinho do Estado, é resultado da contribuição que os trabalhadores fizeram mês após mês, ano após ano, entregando a Previdência num contrato
Isso não é presentinho, esse dinheiro não é dado aos aposentados, é deles. O Estado tem lado. E não é o dos trabalhadores.